É possível ganhar R$ 1.000 passivo por mês em cripto mexendo com DeFi? Lançamos várias aulas aqui no canal, tá deixando a playlist na descrição, mas hoje eu vou abordar com vocês tudo de forma muito realista, um passo a passo, com números e mostrando a realidade para abrir a sua mente e talvez te ajudar nessa jornada. Então vem comigo, bora lá. Primeiramente, pessoal, eu trago aqui para vocês, eu montei um Excel para conversarmos aqui, então eu acredito que você já fez as nossas aulas aqui do canal, tudo de forma gratuita, entende um pouco do que eu irei falar aqui. Se você não viu, de novo, assista e vamos pensar juntos agora. Eu coloquei aqui, galera, alguns cenários onde os principais fatores para o seu rendimento são aporte, ou seja, você nunca terá rendimentos se você nunca aportar. Por isso que aqui nós estamos falando sempre de depósitos, aportes, né? Capital acumulado, ou seja, você pode ter um capital já elevado e fazer aportes ao longo dos meses, ou você inicia literalmente do zero. Aí você tem um rendimento baseado em tudo isso que nós falamos, aporte, capital, e você tem o acumulado, né? E aqui vem uma coisa muito de extrema importância que eu quero começar reforçando, é a questão do dólar para o real. Eu vou explicar um pouquinho disso, por quê, beleza? Então, primeiramente, galera, eu citei aqui 3 cenários, eu vou mostrar para vocês um primeiro cenário, que é um exemplo aqui, eu coloquei 8% de APR em cripto. O que significa isso, Storm? Se nós abrirmos aqui a minha própria OneKey, né, que é o OneKey, para quem não sabe, é uma hard wallet, ou seja, é uma cold wallet ali, você guarda sem conectar em nenhum tipo de rede, protocolos e tudo mais. Você tem um rendimento aqui de dólar guardado dentro da sua hard wallet, onde ela só interage ali via OneKey com um determinado protocolo, um rendimento aqui de 7,51% APY. Então, lembrem que eu comentei sobre APY e APR, lembrem-se sempre disso, e aqui eu vou simular que a todo mês você recoloca o capital, ou seja, não é diário compounding disso, não é um APY, mas eu estou usando uma métrica aqui bem básica para você entender isso no detalhe, tá? Então, primeiro cenário aqui muito conservador, nós temos 8% ao ano. Se você deixar o seu dólar aqui na hard wallet, você tem 8% ao ano. Mas Storm, 8% ao ano é menos do que o Brasil paga em títulos do Tesouro ou algo do tipo. Hoje o Brasil, você encontra tesouros de IPCA, por exemplo, mais 7%, o que se tornou um atrativo muito grande lá na renda fixa no Brasil, beleza? Então você vai falar, pô, Storm, isso aqui é muito pouco. Aí vem um grande ponto, o seu capital ele tem que sempre estar diversificado. Você não pode pegar e investir só em renda fixa com o real, porque o real tem uma inflação muito grande. E quando você vai comprar renda fixa americana, se você pesquisar aí as rendas fixas americanas, você vai pegar praticamente 6% ao ano, 7% ao ano, o que você consegue melhor praticamente rodando o seu SDC dentro da sua autocustódia. Então temos aqui vários pontos, né? Você tem imposto de renda, sobre lucro, ganho de capital aqui e tudo mais. Já na sua autocustódia, o compound automático direto na sua wallet. Então existem algumas vantagens, mas lembrem-se sempre, vocês precisam diversificar, ter capital de todas as formas. Então esse primeiro cenário eu trago para vocês mostrando como a realidade é dura, para abrir sua mente para os próximos cenários e você ter ideia de como DeFi, entendimento de cripto, pode talvez realmente mudar a sua vida. Então primeiramente você tem um APR de 8% ao ano, eu simulei aqui aportes de $30 mensais, começando literalmente do zero. Então você aí, o cara que está jogando, fazendo airdrop, trabalhando bastante, você quer começar nesse mundo. Lembrando, eu sempre trago esse ponto, nada é fácil, você não vai conseguir hoje parar o seu trabalho e viver disso daqui, não existe mágica, não existe renda passiva, não existe nada sem risco, você precisará trabalhar, além de trabalhar, dedicar horas do seu tempo para esse tipo de aprendizado, para que você possa colocar o seu dinheiro para trabalhar para você mesmo. Lembrando que nada disso é dica de investimento, eu estou explicando só um conceito e assistam as outras aulas para vocês aprenderem mais. Então, com um aporte de $30 mensais, a 8%, eu simplesmente dividi o APR por mês, né? E fiz aqui o quanto ele irá render. Então, se eu tinha $30, eu rendi 20 centavos de dólar em um mês.
coloquei os 20 centavos de dólar de volta no meu patrimônio e aportei mais 30. Então essa lógica planilha irá seguir por todos os modelos. Eu tenho um capital acumulado, eu somo meu rendimento e somo mais um aporte. No mês seguinte eu rendi 40 centavos, depois 60 centavos, e olha só, no mês 4 eu rendi 1 centavo a mais, que foi fruto apenas do acúmulo dos meus aportes. Então eu deveria ter 120 dólares, eu tenho 121,21, o que passa a me dar 1 centavo a mais. Isso vai aqui até o final de um ano, onde você estaria rendendo R$ 13 por ano. Isso fazendo aportes, né, pessoal, de R$ 165 mensais aproximadamente. Caramba, Storm, mas se eu quero chegar em R$ 1.000 por mês, cara, existe uma jornada. Exatamente, por isso quando você pesquisa os influenciadores no mercado tradicional, essa questão de você ter tesouros pré-fixados e tudo mais, você pensa horizontes de muito longo prazo, com aportes e aumentando a sua capacidade de renda, porque aumenta a qualidade do seu aporte, que você escala mais esse ganho, que é a diferença dos aportes versus rendimento. Quanto mais o seu rendimento passa a trabalhar sozinho, melhor é. Então aqui você tinha feito 1 centavo, depois você começou a fazer 2 centavos a mais, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Notem que você demorou aqui praticamente 3 meses para ter o primeiro centavo, fruto do capital acumulado do rendimento. Mas quando chega aqui, você já começa a crescer 1 centavo por mês, até que você passa a crescer 2, e isso tende a acumular ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória. Por isso que sempre, né, falam lá, tem vídeos, o seu primeiro 100 mil, você demora 16 anos, porque demora, a partir daí você demora muito menos os próximos anos, porque esse acúmulo do capital é algo muito importante. Mas Storm, beleza, cara, esse vídeo é para me dizer então que se eu colocar R$ 165 por mês, eu ganho, depois de um ano, 13 por mês? Não. Eu tenho um cenário aqui padrão, um cenário padrão em cripto que você encontra de stablecoins, ou seja, dólar com dólar. Então, se eu abrir aqui qualquer protocolo, por exemplo, uma Blackhole, que vocês viram em vários vídeos aqui, estão aprendendo, e eu jogar aqui duas stablecoins, então coloco aqui stables, eu tenho um dólar com dólar aqui, né? AXD e o USDC, que é o dólar aqui da plataforma, a 115. Eu tenho dólares já comuns, o USDT e o USDC a 40%. 74 aqui, outros 40, enfim. Vamos usar uma média aqui e colocar uns 70%, né? Se você coloca uns 70%, que eu estou falando de um cenário de stables, tá? Ele ainda é muito conservador. Você tem um cenário já completamente diferente. Então, você depois de um ano estará ganhando R$ 160 ao mês de rendimentos. Lembra que era 13? Caramba, Storm, mas eu peguei a stablecoin, que é o dólar, e coloquei em uma pool de stablecoin? Sim, essas pools elas têm um risco extremamente baixo. Se você pesquisar tudo assistindo essas aulas, você verá que pools de stablecoin, você tem o risco do protocolo, você tem os riscos do protocolo ser hackeado, todos os riscos existentes em cripto. Porém, se você assistiu às aulas, você sabe como encontrar um bom protocolo para deixar suas stablecoins, beleza? Então nós estamos falando aqui puramente do dólar. Olha o cenário que engraçado, você começa com aportes, o seu rendimento em dólar em um mês já é bem razoável, e aí você começa a escalar isso daquela mesma forma, mas aqui ele escala de forma muito maior, porque o APR ele é 70%, beleza? Então caramba, Storm, quer dizer que eu estou com o dólar a 5,50, depois de pôr 30 dólares por um ano em stablecoins, fazendo aqui meus R$ 160 por mês. Ah, Storm, eu não acho 80%, eu fui na Uniswap, eu não sei procurar, achei 40%, 50%. Você fará seus R$ 100 por mês a partir daqui, e isso pode ser o seu primeiro snowball, porque se você converter isso tudo aqui para dólar, você já está quase com um valor maior do que o seu aporte. O que isso quer dizer? Você chegou aqui depois de um ano praticamente rendendo o valor que você aportava. Entendam isso como um game changer, pessoal, porque aqui se você estivesse fazendo aportes de, sei lá, $1.000, olha a situação que engraçada.
chega no mês 12, você já está fazendo aqui praticamente $1.000 todos os meses. Então, isso já mostra um cenário para vocês, porque eu falo, isso não é só para quem tem dinheiro. Você tem que ter um mindset de que você está construindo algo maior e melhor, e o seu conhecimento vai te permitir encontrar APRs e APYs maiores dentro da zona de segurança que você determinou. Então, por exemplo, aqui nós estamos falando de pares de stablecoin. Imagine você começando a construir hoje o seu capital fazendo esses aportes em dólar. Ah, Storming, eu acredito que seu hold do Bitcoin é muito melhor do que isso, porque eu acho que ele vai, cara, valorizar muito mais do que 70% dentro de um ano. Ótimo. O que você faz então? Faça aportes de Bitcoin e estude as nossas aulas também para determinar se você acha que ele vai explodir, se vale a pena você deixar uma pool aberta de Bitcoin. E além de ter o rendimento do Bitcoin, você ter o rendimento de taxas que te dê um APR que catalisem esse seu hold, beleza? Então, vamos aqui para o cenário de risco, né? Os cenários aqui onde, por exemplo, você pega pools aqui voláteis, né? Você pega pools 2.000, 1.000% e tudo mais. Eu vou dar um exemplo que não é tão de risco para quem está em cripto. Eu estou nessa pool BTC e USDT há mais de 10 dias, né? Desde que abriu o protocolo, essa pool ela estabilizou agora em 300%. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Nós estamos aqui no cenário de 300%. Eu não estou falando das pools de 2, 3.000%, que são com range extremamente fechados. Eu estou falando num range do BTC que eu não precisei mexer no range dele nos últimos 10 dias praticamente, tá? A pool dando 300%, você tem um cenário já um pouco diferente, ou seja, você começou com seus aportes de $30 ao mês e você acaba no final tendo aqui, no final do ano, né? Um capital total acumulado de total acumulado de $1.626, que representa em real R$ 9.000, beleza? E você tem aqui um rendimento em real por mês se você se mantivesse nessa pool com todo o seu capital acumulado. Storming do céu, mas essa pool aqui, ela não vai durar um ano. Com certeza não, mas na medida em que os protocolos vão evoluindo e tudo mais, novas oportunidades vão aparecendo. Storm, mas beleza, cara, quando o mercado tá voando, quando tudo está subindo, encontro isso. Quando não está, eu não encontro. Então o que você, que é um cara inteligente, vai fazer? Você vai aproveitar as oportunidades enquanto elas existem, construir esse capital que você não precisa dele para viver, ou seja, você estará trabalhando e fazendo um aporte que seja do que você puder aqui, que cabe no seu bolso. E no momento em que o mercado desacelera, você volta para o conservador, você volta para o padrão. E você reduz isso de forma de você manter seu capital. Por que, Storm? Porque você terá o custo de oportunidade, você terá um capital de oportunidade para quando houver o lançamento de uma black hole ou algo do gênero, você vá lá e pegue esse capital e fracione ele, movimente parte dele para um cenário de maior risco, aumentando ainda mais os seus rendimentos. Então, basicamente, galera, você tem que entender um último ponto aqui que é de extrema e suma importância. Vamos dizer aqui que hoje nós conseguimos facilmente ao ano aqui 14% no real, certo? Eu consigo aqui 14% no real. Existe um problema muito grande que nós sabemos que é a inflação, certo? Então a inflação ela consome muito hoje no Brasil e você poderia pegar aqui, em vez de fazer esse seu aporte, fazer o seu aporte em reais, tá? Dentro de um título do Tesouro pré-fixado, e você teria um cenário aqui similar a esse, né? Você teria aqui os seus rendimentos em reais. Agora, vamos imaginar uma coisa, galera. Você fez esses cenários aqui por um ano, só que o dólar, historicamente, o dólar ele só sobe, né? Então, historicamente, o dólar vem numa crescente. Recentemente, temos uma eventual crise aí, sabemos o que os Estados Unidos têm feito, então o dólar ele está aí, né, reduziu um pouco de 6,30, caiu aí para
faixa dos 5,50, mas historicamente é muito difícil o real voltar a ultrapassar a potência do dólar para que o real valorize perante ao dólar. Então tende aqui o dólar a sempre se valorizar em cima do real. Isso gera o seguinte cenário. Imaginem que vocês estão, ao invés de sacar todo esse dinheiro, porque você já trabalha em real, já tem a sua vida, mas esses aportes você está fazendo aqui em outro mercado, diversificando, né? Então, daqui a um ano, o dólar ele volta para 6,50. Notem como isso muda bastante. Poxa, Storm, nessa planilha não mudou. Sim, quando você começa a trabalhar nos cenários de stablecoin, nós já estamos falando aqui de mais 30, quase mais 40 reais passivos dentro do seu mês. E óbvio, nos cenários risco que não é tão arriscado, essa mudança começa a ficar brutal. Começa a ser aqui só da variação do dólar, praticamente 400, 500 reais a mais. O que eu queria mostrar com esse vídeo para vocês, pessoal, muita gente vem para mim e fala, Storm, mas beleza, você tá aqui, né? Você tem pools aqui abertas, onde você tá com APR de 1.500, 2.000%, tá imprimindo aqui, mas por que isso acontece? Você tem dinheiro, não é essa pegada, não é essa mentalidade que você precisa ter para construir algo assim. Primeiro construa conhecimento, entenda riscos, para que você vá subindo seu APR, encontrando oportunidades sólidas para você. E entenda que se você nunca começar que seja do zero, com aportes de 10, 20 dólares, você nunca aprenderá. Lembrando, as redes elas têm taxas, então óbvio que você irá optar por começar não em uma Ethereum, pagando $1 para abrir uma pool, $4 para abrir uma pool. Se você tiver aportes pequenos, você pegará redes como Avalanche, como Arbitrum, como Base, onde você não gasta quase nada, gasta centavos para abrir uma pool e movimentar a pool. Então usem a inteligência, usem todas as aulas que nós criamos e no futuro nós trabalharemos outros cenários aqui para vocês, tá? Mostrando a importância de você criar essa capacidade financeira de pensar e também se desenvolver na área para que você possa surfar oportunidades maiores e tratar isso como um dinheiro que trabalha para você. Então você mantém seu trabalho, ganha conhecimento e coloca esse dinheiro para trabalhar para você. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo do canal, deixa aqui o like, deixa aqui um comentário na descrição, a maioria não é subscriber ainda, então conto com o seu sub aqui no canal, porque isso me ajuda bastante a crescer. Fiquem com Deus, um abração, até a próxima.